Bom dia. Vamos estar dando assim início à nossa reunião. Queria pedir desculpa aí pelo atraso, que estávamos tentando ver se a internet voltava, mas estamos com um probleminha aí na internet, mas estamos assim gravando pelo Instagram. Hoje vamos estar falando aqui sobre a Escola do Futuro. E eu gostaria, nesse momento, de estar convidando para fazer parte aqui da mesa o secretário de Educação, o Rodrigo Ramalho, Paloma, presidente da ONG Guará de Inovação e Educação, e Ana Carolina, coordenadora da Unidade Educacional. Desde já quero agradecer aqui a presença do secretário Rodrigo. Eu tenho usado essa tribuna para falar da importância, quando nós temos assim secretários que atendem os pedidos do vereador, e Rodrigo sempre foi uma pessoa que eu levei as demandas e ele imediatamente deu uma pronta resposta. Então, Rodrigo, eu gostaria nesse momento de te franquear a palavra. Você pode ficar à vontade, de repente fazer alguma exclamação sobre a educação, tá? Fique à vontade. Bom dia, vereador Dida. Bom dia a todos aí que nos assistem, pessoal da assistência. Bom dia, companheira Paloma, nossa companheira também aqui, Carol, colaboradora nossa lá da Secretaria de Educação. Vamos aqui bater um papo no dia de hoje sobre educação do futuro. A Paloma vai nos apresentar um pouquinho do projeto e de algumas diretrizes educacionais, para esse avanço da educação. E é sempre muito bem-vindo esse debate, esse diálogo, porque sabemos que precisamos estar inovando, pois a sociedade passa por transformações essas que também são tecnológicas, e a educação também precisa estar atenta para essas transformações. Nós, no município, lá na nossa pasta, a gente tem trabalhado incansavelmente para avançar na educação. Nosso prefeito Alexandre Martins nos dá total autonomia e muita sensibilidade à educação, vem fazendo com que a pasta tenha essa prerrogativa de trabalhar para que a gente possa avançar aí nas demandas junto com nossas crianças, nossos adolescentes. A gente ainda tem, no dia de hoje, alguns problemas que estão sendo solucionados. A gente sabe que a nossa questão do transporte escolar no município ainda temos que melhorar em alguns aspectos. O prefeito já autorizou um aditivo no contrato para que a gente possa aumentar a nossa frota de ônibus. Já fizemos um levantamento nas unidades escolares, onde esse aumento precisa ser feito, e aí dentro dos próximos dias a gente já teremos a autorização contratual para esse aumento da frota e, consequentemente, dar conta dessa demanda reprimida. No mais, a gente vem avançando, nossos estudantes aí tendo uma qualidade de ensino muito boa. Temos um atendimento aos nossos estudantes desde a creche até o ensino médio, no nosso Colégio Paulo Freire. E estamos aqui para poder bater um papo, conversar um pouco. A Secretaria de Educação sempre à disposição da sociedade, à disposição dessa casa, a casa que também é a casa do povo, que é a voz do povo, e contamos com a colaboração também e a ajuda de vocês para que possamos ter a sabedoria e o conhecimento também das demandas da população. No mais, Dida, me coloco aqui mais uma vez à disposição e a gente vai aqui ouvir um pouco a Paloma, e vamos conversando aqui ao longo dessa reunião. Obrigado, Rodrigo. Lembrando que esta é uma reunião da Comissão de Educação.
Paloma, então fique à vontade para poder assim estar apresentando esse projeto maravilhoso. Obrigada, Dida. Infelizmente, por conta da queda da rede, a gente não vai conseguir projetar, né? Eu vou usar aqui a apresentação do computador mesmo para falar um pouquinho sobre o projeto da Quará. A Quará é um espaço de educação inovadora, é uma ONG, né, que tem o objetivo de fomentar a inovação, sobretudo no sistema público de ensino, né? E aí, quando a gente fala de construir a educação do futuro, queria falar só um pouco sobre mim, né, para contextualizar o trabalho que eu faço. Eu tenho várias formações não diretamente relacionadas à educação, que me ajudam muito a pensar essa escola do futuro e fomentar esse processo da gente fazer uma transição, né, para uma escola que consiga lidar com os desafios do século XXI, com as demandas de desenvolvimento de habilidades que a gente tem nesse momento, né, da história. Então, eu trabalho muito com comunicação na educação, por exemplo. A gente trabalha com uma perspectiva de técnicas de apresentação para educadores, para que a gente consiga ter uma comunicação muito efetiva, entender qual o público que esse educador lida, se é a educação infantil, se é o Fundamental 1, 2, ensino médio, e como que a gente pode transformar a forma como a gente se comunica com as crianças, porque isso aumenta muito a aprendizagem, né, o engajamento dessas crianças com o educador. Então, é um trabalho que é bem diferente, né? Você trabalhar técnicas de comunicação com o educador, que é uma coisa que não acontece muito na formação, né, tradicional desse educador. Eu trabalho muito com educação baseada em evidências também, né, neuroeducação. Então, a gente começa a questionar dados que a gente já tinha como certos. Por que a aula tem 50 minutos? Por que as crianças são divididas em série, né? E a gente dá o mesmo conteúdo, com a mesma metodologia, para a mesma criança, no mesmo momento da vida dela? E eu também trabalho com rede de inovação, faço parte de vários grupos de instituições inovadoras, né? Tem a rede de educação viva e consciente, que tem em alguns países da América do Sul, faço parte do grupo de change makers, que são pessoas que estão fazendo transformações em várias áreas, né? Então, em todos os continentes, por parte da rede alumni do Chevening também. E tenho formação pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, né, que foi uma formação concedida pelo governo britânico. Né, eu fiz parte desse processo de pessoas que estão trabalhando com inovação também lá. E é uma rede que está no mundo inteiro. Então, muita gente trabalhando com educação na África, enfim, todos os continentes. E a partir dessa minha experiência, né, eu tive algumas experiências em vários países, em comunidades inovadoras, espaços inovadores de educação, que foi o que me inspirou a criar a Quará. Então, a gente, como eu falei, é uma ONG, né, uma entidade sem fins lucrativos, que fomenta essa aceleração de inovação nos espaços de educação. E a ideia é que a gente possa apoiar toda a rede pública de Búzios e apoiar os espaços de educação com tudo que a gente tem para compartilhar de saberes, né, de educação inovadora. A gente hoje, né, a ideia é que a gente até amplie isso. Hoje, o que a gente tem oferecido? Cursos para educadores, a gente já ofereceu algumas imersões e formações, né, esse espaço ainda está começando o trabalho aqui, começando a se aproximar. Né, hoje a gente está apresentando aqui, a gente está começando a se aproximar ainda do governo de Búzios. Dentre essas formações, como exemplo, a gente fala muito da escola do futuro, a gente fala sobre metodologias ativas, a gente fala sobre práticas de ensino, por exemplo, na educação infantil, de formas de se relacionar com a criança, principalmente no contexto onde você tem muitas dificuldades, por exemplo, algumas questões comportamentais das crianças, grupos de crianças que não conseguem se adaptar à escola, e a gente trabalha de uma maneira muito bonita com essas questões e tem uma troca legal com esses espaços, entrando sempre com a educação baseada em evidências, que é aquilo que a gente entende que funciona e a gente compreende como é o cérebro da criança e o que a gente pode fazer para melhorar a aprendizagem dela e as relações dentro do espaço da escola. A gente também promove palestras, rodas de conversa. A gente tem tido colônia de férias, tanto em julho quanto em janeiro. É um espaço muito bacana das crianças, porque a gente tem um quintal grande lá no espaço da Quará. Então, tem muito livre brincar, tem oficinas de aprendizagem criativa. A gente
nesse processo, o que a gente quer também muito fazer com a prefeitura é o contraturno, né? Trabalhar com algumas escolas e crianças para que, no contraturno, elas consigam estar com a gente, fazendo as atividades da Quará, nessas oficinas de aprendizagem criativa. A gente usa muito, como eu falei, metodologias ativas, e é o espaço onde essas crianças podem frequentar também, né? Sobretudo crianças que tenham mais dificuldade de se adaptar à escola tradicional, a gente poder oferecer um modelo diferente ou uma alternativa, né, à educação tradicional. A gente também trabalha com um acolhimento às famílias, né? Uma pergunta que algumas pessoas me fazem, e eu gosto de trazer para responder quando eu apresento o projeto, é: por que a gente precisaria mudar a educação, né? Por que de repente, uma escola deveria adotar uma prática diferente? A gente já tem, enfim, tantas regras que a gente tem que adotar, que vem do MEC. Por que a gente deveria inovar, né, na educação? A minha primeira resposta é porque o que a gente está fazendo não está dando certo. Então, eu acho que a gente precisa buscar outras formas, né? 70% das nossas crianças no sistema de ensino da educação básica, ao longo dele, elas alcançam o ensino médio, ou seja, 7 de cada 10, sem o mínimo do mínimo de conhecimento nas duas habilidades que eu acho que são mais presentes para a gente usar na vida adulta, né? Que é o português, né, a nossa língua, e a matemática, que é o que a gente utiliza para, enfim, gerenciar a nossa vida, ter uma conta do banco, trabalhar e, enfim, gerenciar a nossa casa. E é um número muito grande, 70%. Né? A gente tem aí apenas 30% de crianças tendo sucesso. Né? E a gente tem uma previsão de que até 2030, que está logo ali, 50% das crianças do mundo inteiro não vão ter sucesso em aprender. E eu entendo que existe um problema, então, com o que a gente está fazendo. Não pode ser um problema em todas as crianças. Eu não acredito que 70% das crianças são incapazes de aprender. Né? E a proposta da Quará é, na verdade, demonstrar isso, que a gente tem outras formas de trabalhar a educação. O Brasil em alguns índices, é considerado o segundo pior país em educação no mundo. E dentre essas razões para inovar, eu penso muito em falar, uma das minhas formações é o futurismo, né? Eu trabalho com futurismo e novas economias, que me ajuda a pensar a profissão do futuro, a escola do futuro. E a gente tem um percentual, uma previsão de que 47% dos empregos de hoje vão desaparecer. Né? Quem já passou dos 40, como eu estava comentando aqui, eu fiz aula de datilografia. Né? Só que o tempo entre a profissão de datilógrafo e a criação do computador foi muito longo. Né? Hoje a gente vive assim, segunda-feira inventamos a máquina de escrever, sexta já inventaram o computador. E essa profissão durou 5 dias. Né? Então, os empregos que a gente conhece vão desaparecer e vão surgir novos. Então, pensa, não faz sentido educar uma criança para uma profissão. E eu acho que o que faz sentido, então? Educar essa criança para aprender a aprender, para pensar criticamente, para prover soluções criativas. Pensa que como é que vai ser o futuro, a profissão do futuro, se alguém fosse pensar, né, nisso. Quais são as habilidades que a gente vai precisar para viver nesse mundo agora? A gente precisa saber Teorema de Pitágoras e ribossomos? O que a gente precisaria saber? A gente entende agora com quem, não sei se todo mundo está acompanhando, chat, GPT, várias tecnologias de inteligência artificial, a gente não precisa mais guardar conteúdo na nossa cabeça. A gente precisa saber onde acessar, entender criticamente como avaliar um conteúdo como bom, né? Saber procurar fontes confiáveis de conteúdo, por exemplo. Né? Muitas das habilidades das profissões do futuro são humanas. E a maior habilidade é socioemocional. Por quê? Porque a máquina e a inteligência artificial não têm essa capacidade. A dimensão humana, a dimensão do cuidar, a dimensão de coordenar uma equipe, de se relacionar com o outro. E eu acho que a escola tradicional ela peca muito nesse sentido. A gente poderia estar fazendo um trabalho muito melhor. Né? Se a gente pensa que apenas 15% da nossa população vai cursar um nível superior, né? O que a gente faz com os 85% das crianças que a gente preparou durante 13 anos para passar no vestibular? Para onde elas vão? O que a gente contribuiu e ensinou para essas crianças de habilidades para elas viverem no mundo, né?
Só para vocês terem ideia, mais um dado que é muito interessante para pensar a educação do futuro e por que a gente precisa mudar essa educação tradicional, é que 65% das crianças que estão agora no ensino médio, elas vão trabalhar em um emprego que ainda não foi criado. Ou seja, pensa que, sei lá, eu não sei quando, que década surgiram os YouTubers, mas é uma coisa nova, né? A gente não fazia ideia. De repente, os pais estavam lá brigando com a criança. Você está aí nesse computador e, de repente, tem criança ganhando agora 5 milhões por ano. Criança de, tipo, 13, 12 anos, né? E eles já estavam se preparando para um futuro que a gente nem conseguia enxergar, né? Quais eram as habilidades dessas crianças? A curiosidade, aprender sozinho, por si mesmo, né? Se autoeducar e descobrir um monte de coisas que os pais jamais poderiam ensinar para essa criança. E como que a escola pode permitir isso? Entender, né, que essas crianças vão estar em profissões que não foram nem inventadas ainda. Que habilidades que a gente poderia ensinar para essa criança se preparar para esse futuro? O mais interessante é que, além dessas crianças exercerem profissões que não foram criadas, é que, ao longo da vida delas, essas profissões vão ser recriadas. Ou seja, essas crianças do ensino médio vão ter, ao longo da sua vida, 5 profissões diferentes. Então, assim, pensa, né, que no nosso avô era assim, ele fazia contabilidade e ele sentava na mesinha dele e trabalhava com aquilo pro resto da vida. Ele não precisava fazer pós-graduação, mestrado, especialização, nananã. Né? Hoje, um engenheiro, se ele aprende a fazer um cálculo para instalar um tipo de, sei lá, telhado, né, daqui a um mês, criar uma tecnologia nova de um telhado material reciclável, que sei lá o que das quantas, e tudo que ele aprendeu não serve mais para nada, porque para instalar aquele telhado, a prática dele vai ter que ser diferente, o cálculo é diferente, a expertise é diferente. E essas crianças vão estar vivendo nesse mundo. Eles vão ter que trocar de profissão frequentemente ou ter mais de uma ao mesmo tempo. E, de novo, como que a escola prepara a gente para isso, para que a gente seja bem-sucedido nessa empreitada? Para além disso, uma coisa que me preocupa muito é a questão da saúde mental, né? Não só nossa, como das nossas crianças. Porque, por mais que a gente tivesse preparado essa criança bem, tudo bem, passou no vestibular, fez faculdade e está lá. 90% dos brasileiros estão lá, infelizes e insatisfeitos com a sua profissão, né? Eu acho fundamental a gente pensar na educação para a felicidade, né? Porque a gente tem, pela primeira vez na história da humanidade, suicídio infantil, né? E eu acho muito sério, uma criança que é a coisa, quem tem filhos, sobrinhos, é a coisa mais viva que existe, mais animada que existe, né? Com mais vontade de viver. A gente conseguir chegar num nível de essa criança perder essa vontade de viver, eu acho que a gente precisa repensar muita coisa, né? E eu trabalho muito com isso, com a felicidade no centro da educação. Não porque eu acho que a gente tem que agradar a criança e fazer tudo por ela, mas porque eu acho que, e eu tenho certeza, que a gente não consegue aprender aquilo que a gente não ama. A gente não consegue aprender de alguém que a gente não admira. Então, é muito importante, né, que a gente entenda que, ao contrário, isso é neuroeducação pura, conhecimentos que a gente já tem acesso. A gente achava que o cérebro estava dividido em 2 partes, né? Uma racional e lógica e a outra das emoções. Metade da verdade. O que a gente entende agora pela neuroeducação é que a parte das emoções é fundamental no processo cognitivo de aprendizagem. Então, eu só consigo aprender aquilo que eu amo. E é um trabalho completamente sem sentido ficar tentando ensinar para a criança algo que ela não quer aprender. E como que a gente pode trabalhar isso? De que forma? Né? É isso que eu trabalho. Eu acho que eu poderia dizer que eu sou uma grande inspiradora de aprendizagens, nesse sentido. Eu coloquei aqui na minha apresentação, né, por motivos técnicos, vocês não vão conseguir visualizar, mas algumas dessas habilidades que eu entendo que a gente vai precisar para viver nos tempos de hoje. Eu nem digo do futuro, porque ele já está aqui, né? Resolução de problemas complexos,
pensamento crítico, né? Saber avaliar algo criticamente, né? Ter opinião, que é uma coisa que a gente não trabalha, às vezes, muito na escola, né? A escola vem desse lugar de você vai aprender isso aqui que eu disse, na metodologia que eu escolhi, e é isso aí. E como que a criança vai crescer, né? Ela vem de 13 anos, 12 anos dessa vida escolar, onde ela não tem muita autonomia, né, para participar do processo da própria educação dela, e aí você joga ela no mundo e fala, agora você tem que ter iniciativa. Como que vai ter iniciativa? Fica complicado, né? Liderança e gestão de pessoas. A gente não tem como desenvolver essa habilidade se a gente tem que ser submisso 100% do tempo a tudo que a escola, o professor e a família falam. Ah, Paloma, mas então você está querendo dizer que a criança tem que mandar em tudo? Claro que não, né? Eu acho que a criança tem uma capacidade incrível de se autogerir, né? A gente compartilhava aqui, antes da sessão iniciar, experiências que eu tenho de juntar turmas de adolescentes e crianças de 10 anos que tinham problemas de disciplina, por exemplo, na escola, e perguntar para eles como vocês acham que a sala poderia funcionar para que tivesse mais harmonia. E eles resolverem as próprias regras e o problema da disciplina não existir mais. Em uma única conversa em roda, onde elas foram ouvidas, onde elas tiveram a responsabilidade de resolver os próprios problemas delas, e a gente pode estar desenvolvendo todas essas habilidades, ao mesmo tempo em que a gente resolve o problema da disciplina na escola, a gente está preparando essas crianças para viver no mundo de hoje, né? Não vou passar todas as listas. Quem depois quiser, eu fico feliz em compartilhar essa apresentação, tá bom? Quem quiser saber mais. Sobre a questão da saúde que eu falei, hoje a gente tem 6 milhões de crianças sofrendo de depressão, né, no Brasil, e um índice de suicídio também bem elevado, né? E aí, assim, falando sobre habilidades, escola do futuro, o que vocês acham que essa escola precisaria ter para fazer sentido nesse contexto atual que a gente vive? Eu duvido que sempre que eu falo, assim, eu vejo as pessoas me olhando aqui e, né, tipo, eu lembro da escola, eu lembro como é que era, a gente não se sentia, né, ouvido, a gente gostaria de aprender coisas que faziam mais sentido para a gente ou de uma forma que a gente se sentisse mais confortável, né, de aprender. A Escola do Futuro, segundo o relatório, né, de tendências de escolas inovadoras, que é da Ashoka, né, uma grande ONG de inovação também, e a USP, ela tem 4 bases hoje. A gente pode até pensar em ampliar, mas eu acho que eu posso trazer para vocês essa base hoje. Currículo. A gente está falando muito de uma abordagem integral, como eu falei, né, da parte muito social e afetiva no pilar do aprendizado. Gestão inovadora, e aí a gente fala de gestão coletiva, né, de corresponsabilidade, não só na construção dos planos político-pedagógicos, mas também da participação integral das crianças, né? A gente vê muito aqui a sessão, poucas pessoas aqui, né? Como que a gente pode desenvolver cidadania se a criança não tem participação efetiva no processo da escola, se ela não tem um papel ali que ela possa cumprir como cidadã, que ela comece a poder fazer parte, a se sentir parte da gestão da escola, né? Eu acho que essa consciência vem desde de criança e que talvez aqui o espaço estaria cheio de pessoas se a gente conseguisse educar de uma forma que a gente tivesse essa consciência cidadã, de que a gente pode participar, de que a gente pode decidir coletivamente, né? Sobre metodologia, eu acho que o principal tema de inovação da Escola do Futuro é o protagonismo da criança, a criança no centro da aprendizagem, né? E isso passa por metodologias ativas, que são metodologias que a própria criança vai aprender. Vou dar um exemplo de coisas que talvez vocês nunca tenham tido contato, né? A gente costuma fazer jogos colaborativos. Então, o que a gente faz? A gente dá uma missão para a criança. Muito difícil. E aí você consegue ver todas essas habilidades do futuro e uma série de aprendizagens, inclusive de conteúdo nesse processo. As crianças começam a se auto-organizar, um vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, eles começam a gerir a aprendizagem e, de acordo com cada talento, com a competência de cada um, eles conseguem cumprir essas missões e a aprendizagem, por exemplo, acontece. A gente também tem processos onde, imagina se a gente pudesse, sei lá, ter feito isso na nossa época de criança, montar o nosso currículo, né? Você poder escolher o que você quer aprender, a metodologia, né? Como você gostaria de aprender aquilo que você quer aprender.
E o que a gente percebe? Ah, mas então ela não vai aprender todo o currículo da escola? Ah, mas o que vai acontecer com essa criança? Quando a gente compara crianças que tiveram essa oportunidade, né, de guiar o próprio aprendizado, é brutal a diferença. Né? A gente está falando de um índice alto, por exemplo, de analfabetismo funcional, enquanto que uma criança que teve toda essa autonomia, ela tem níveis de genialidade. Não que a criança seja especial, ela foi permitida se desenvolver plenamente. E essa é a diferença. Como que isso se processa? Um exemplo que eu dou muito, porque acho que ajuda as pessoas a pensarem, quando a gente fala, por exemplo, de analfabetismo funcional ou de uma aprendizagem mecânica, né? Eu falo duas coisas. Qual é a diferença entre a criança que tirou 2 em matemática e a que tirou 10? Nenhuma. E aí todo mundo fica, hã? Ano que vem as duas já não lembram mais de nada. A que tirou 2 e a que tirou 10. Aí já esqueceu as fórmulas, já esqueceu tudo. A aprendizagem é de uma ordem muito profunda dentro do ser humano, né? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, você pode ficar 20 anos sem andar de bicicleta. Se alguém colocar uma bicicleta na tua frente, você sabe andar. Aquilo é aprender. Memorizar para passar em prova não é aprender. E é muito diferente uma coisa da outra. Então, quando uma criança aprende guiada pelo próprio interesse dela e ela tem um grau de liberdade para vivenciar esse processo de aprendizagem, ela tem esse apoio do educador no caminho, essa aprendizagem é de uma ordem muito incrível. Então, é comparável a... Tudo bem, a gente tem aqui os índices de educação e a gente ensinou uma criança a escrever sapato. Ok, S-A-P-A-T-O. Se ela fizer uma prova, ela vai passar. Essa criança, quando ela é confrontada com a realidade do mundo, a gente pega essa criança, coloca ela num campo de espinhos, bota um sapato do lado dela, ela atravessa descalça. E é sobre isso, né? Metodologias que estão centradas no interesse da criança fazem com que essa criança calce o sapato e vá. Ela entende, não é só para passar na prova, ela aprendeu que aquilo que ela teve contato, ela conseguiu realmente aprender. E ela consegue usar isso em qualquer contexto da vida. E o outro pilar e o último é o ambiente. Né? O ambiente da escola ele precisa ser propício. Carteiras enfileiradas não funcionam bem. A gente sabe que a aprendizagem em mesas circulares, em roda, onde a gente se sente mais parte, né? Onde não tem tanta hierarquia, abre mais o campo para a gente poder aprender. Né? Tem uma série de outros critérios, mas é esse cuidado nas relações, o espaço da escola ser preparado para a criatividade é muito importante. Uma das outras questões de inovação é a gente pensar em diferentes estratégias. Né? Eu não acredito, e nem a Quará, e nem um projeto incrível de educação que eu tenha conhecido ao longo da minha jornada de educadora, são ideais para nada. Eu acho que a gente precisa ter mais possibilidades, porque né, a gente tem, tipo, sei lá, 20 marcas diferentes de pasta de dente, né, por exemplo, que é uma coisa boba, né? Shampoo, creme de cabelo, né, a gente tem cabelo cacheado, liso, uma coisa no meio, a gente tem vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidades, e a educação precisaria ser mais plural, na minha visão de escola do futuro, né? E a outra é a educação baseada em evidências. Né? Como eu questionei antes, por que a aula tem 50 minutos? Se o cérebro humano adulto, amadurecido, a gente só termina de amadurecer o cérebro aos 25 anos de idade. Talvez tenha gente aqui, não sei, que nem terminou esse processo ainda, né? Então, a criança é menos ainda. A gente só consegue focar em algo durante 20 minutos. Provavelmente eu já estou perdendo algumas pessoas aqui daqui a pouco. Porque, para além disso, a gente não consegue. Então, a escola precisa pensar em pausas e que não faz sentido 2 horários de 50 minutos, porque é desperdício de recurso. Né? A gente está ali falando um monte de coisa que ninguém vai aprender. A gente precisa de pausas, de mais recreio. Ah, mas então a criança vai viver brincando, mas é a felicidade dela de ir para o intervalo e voltar que abre a mente dela para ela aprender. E se a gente consegue colocar isso no papel, é demonstrável que quanto mais tempo livre e mais brincadeira essa criança tem, mais ela aprende. Então, a gente precisaria ter uma aula ali curtinha, de 15 a 20 minutos, e o resto do tempo livre, e ela vai aprender mais em 15 minutos do que ela aprenderia em 2 tempos de 50. Né? É incrível de ver isso na prática. A educação inovadora hoje, o que a gente
traz, né? Vou citar algumas coisas, não vou me ater muito, como eu falei, posso compartilhar, depois a gente pode aprofundar essa conversa, mais para dar uma ideia do que a gente faz. A gente trabalha com aprendizagem criativa, né? É uma referência do Mitchell Rosnick. Ele trabalha com 4 pilares, que é paixão, trabalhar em pares, pensar brincando e projeto. A gente também trabalha com várias outras metodologias ativas. A aprendizagem criativa é uma delas, mas a gente trabalha com currículo flexível, com gamificação, com sala de aula invertida, com metodologia de projetos, né, que a gente começa sempre por uma pergunta, pesquisa e pelo protagonismo do estudante, de desenvolver aquele projeto. Quando a gente fala de educador do futuro, a gente vem de um lugar que a palavra, né, professor. Por que eu falo tanto que eu sou educadora? O professor, a origem da palavra é aquele que professa, ou seja, a gente fala conteúdo. O educador, ele é um mentor, ele educa. E esse é um processo muito mais amplo, né? Então, a gente consegue, no processo de educar, olhar a criança que está na frente da gente, enxergar o que ela pede e apoiar ela no processo de aprendizagem. A nossa proposta, né, de parceria com o governo aqui do município, seja a Secretaria de Educação ou aqui no Legislativo, é de fazer um programa e atuar em algumas frentes, né? Um desses programas, a gente, como uma escola de escola, né, a Quará, ela consegue receber educadores, crianças e famílias para trabalhar essas metodologias inovadoras. Então, a gente consegue oferecer, e é a nossa proposta, o programa de Educador do Futuro, onde a gente pode oferecer cursos, workshops, imersões, né, nessas metodologias que a gente utiliza. A gente consegue trabalhar a formação do Educador do Futuro, e essa experiência prática, que é que os educadores possam, se assim desejarem, eu gosto muito de trabalhar com a mesma liberdade que a gente trabalha com as crianças, que os educadores venham se interessar, né? Mas eu digo sempre que, sabe aquela pessoa que fala assim, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro? É tipo isso. Eu confio muito no que eu faço, eu sei que o trabalho que eu faço é transformador, tira muito a carga do educador, é para ser mais leve, né? Para que a gente possa ter salas de aula mais tranquilas, que as crianças se sintam bem. Eu tenho certeza que, quando os dois se sentem bem, é muito mais simples educar. Então, a gente também faz esse trabalho de estágio, que os educadores podem vir para o campo e observar o trabalho, como a gente faz, e os resultados que esse trabalho dá com as crianças. A gente também tem um trabalho de assessoria para as escolas. Então, a gente pode ir no espaço, fazer um diagnóstico, entender quais são as questões que essa escola tem, quais as dificuldades, aonde ela gostaria de ser apoiada, e a gente apoiar com aquilo que a gente tem de melhor para compartilhar, né, das nossas práticas. A gente também tem contraturno, né, para a comunidade. A gente já ofereceu, né, a gente tem vaga social, a maior parte das vagas, né, da instituição são gratuitas, né, para crianças inscritas no CRAS. Hoje esse é o nosso critério, né? E aí a gente recebe nas colônias de férias, a gente já ofereceu sábados brincantes também, onde a gente tem muito livre brincar e várias oficinas de aprendizagem. E o outro trabalho a gente faz é acolhimento para as famílias, né? São rodas de conversa. A gente sabe que é um trabalho que, infelizmente, hoje principalmente é para as mães, porque a carga maior é com as mulheres, né, desse cuidar das crianças. Então, a gente consegue apoiar essas famílias em muitas dificuldades com relação à disciplina, às questões até de aprendizagem daquela criança. A gente consegue orientar as famílias, né, de como que elas podem agir e como que elas podem ampliar esse conhecimento sobre a infância, sobre a aprendizagem, para apoiar melhor as crianças. Eu trouxe aqui, eu não vou passar, né, os custos, é uma coisa que a gente pode tratar depois, mas, para vocês terem uma ideia, a nossa meta aqui de proposta, né, é que esse projeto consiga alcançar 2.200 crianças por mês num atendimento amplo a toda a rede, né? Deixa eu só olhar aqui o outro. 30 educadores e 200 famílias, né, por mês. E, no caso de um projeto piloto, a gente conseguiria fazer esse projeto simultaneamente com 2 escolas, 15 educadores por mês e 30 famílias por mês. O alcance do projeto, assim, em 4 anos, a gente conseguiria alcançar toda a rede municipal. Acho eu que até antes, dependendo da abertura dos espaços, mas eu gosto de colocar uma margem de erro.
sem contar as famílias, os educadores e os gestores. Então, a visão nossa da Quará, assim, para um curto período de tempo, né, é a gente conseguir, com esse trabalho, formar 50 educadores multiplicadores. A gente sabe que, quando um educador transforma a pedagogia dele e começa a trabalhar, as outras pessoas se inspiram e pensam assim, nossa, por que aquela turma lá que ficou horrível comigo fica maravilhosa com aquele educador? Por que está todo mundo conseguindo aprender? A gente começa a ter educadores capazes de compartilhar saberes, e essa é a ideia, que a escola tem autonomia. Não é que a gente vá ficar fazendo isso durante 30 anos, é que a gente faça isso até um ponto que as escolas tenham sua autonomia, né, para trabalhar com a educação inovadora sem que eles precisem da gente, né? Implementar um sistema de autogestão, né, em 3 escolas. A gente conseguiria fazer isso nesse espaço 2023-2024. Melhorar em pelo menos 10%, né, os índices escolares, né, evasão, de aprendizagem, e tornar a BUSES um destaque nacional em educação inovadora, né, na mídia e no mapa de educação. Não existe ninguém no Brasil fazendo esse trabalho que a gente está fazendo, de apoiar escolas públicas para adotar práticas inovadoras. Búzios é uma cidade pequena, é um balneário internacional, tem muita possibilidade de atrair, né, cobertura midiática, se a gente trabalha bem isso, e de transformar. Por ser uma cidade pequena, a gente consegue, com uma escola de escolas, alcançar toda a cidade, né? E é um trabalho realmente que é a minha paixão, né, e que eu acho que poderia trazer um benefício gigantesco assim, para a cidade. É isso. Eu depois deixo, não sei se, para quem está assistindo, posso passar meus contatos, né, o e-mail da escola é Quará, com K, K-U-A-R-A, quaráescola@gmail.com. A gente fica na rua principal ali do bairro de Zé Gonçalves, né? Quem quiser conhecer o espaço, de tempos em tempos a gente faz uma visita coletiva também, né? Então pode entrar em contato conosco. E é isso, obrigada. Obrigado, Paloma. Realmente, quando a Paloma conversou comigo sobre esse projeto, eu me vi ali, porque realmente, quando eu tinha lá os meus 11 anos de idade, eu perdi até o prazer de ir para a escola. Até os 11 anos eu não era aquele garoto inteligente, mas nunca tinha repetido. A gente começava a estudar mais cedo, com 11 anos já estava na 5ª série. Mas, por algum motivo, me desanimou a escola. E eu fiquei até os 15 anos, faltando muitos anos repetido por falta, porque eu perdi o prazer. E quando você falou, eu falei, gente, será que realmente eu me vi numa situação que a gente hoje estuda sobre depressão, que antigamente a gente não sabia o que era, e que hoje a gente estuda. E hoje, quando ela me falou aquilo, eu falei, gente, então, algo aconteceu para me perder o prazer. E algo também, Paloma, que você falou aquele dia comigo, que eu achei interessante, porque a gente tinha naquela escola que eu morava no Morro, e tinha uma escola onde tinha uma sala separada. Essa sala separada se chamava os alunos ocupacionais. São aqueles alunos que nunca conseguiam passar de ano. Eles estavam ali já há 6 anos, estavam na 1ª série. Mas algo que era interessante, porque todos nós ali do Morro, e a gente sempre tinha as nossas atividades, fazer balão, aqueles carrinhos de rolemã, aqueles carrinhos de feira. E quem eram os crânios nisso? Eram aqueles alunos que nunca conseguiam passar de ano. É muito interessante, porque foi outra coisa que eu compartilhei. Muitos pais falam, se essa criança não vai aprender todo o currículo do jeito que é, e o que vai ser dela no futuro, né? Eu, como futurista e educadora, eu falo sempre isso. Se a gente olhar para o agora, tá? Não é nem o amanhã. Empresas de tecnologia sabem como que elas estão contratando agora. Eles entenderam, e eu acho isso muito incrível, a gente está num país de muita riqueza e de uma inteligência, assim, de uma ordem que a gente não valoriza. Essa cultura que eu falo que é a minha futurista com quem eu aprendi muita coisa, que é a Lala de Hensel, ela fala que é a civirologia, que é a capacidade de se virar.
E a criança brasileira, a criança do hemisfério sul, no geral, ela tem uma inteligência absurda. Você dá uma tarefa impossível para ela, ela vai lá e faz. A criança lá da Noruega, que tem toda a assistência social, tem absolutamente tudo, e ela não tem qualquer dificuldade, ela não tem essa habilidade da civirologia. Né? A gente que fala brasileiro que dá nó em pingo d'água. E hoje as empresas, e essa é uma realidade para daqui a pouco, tá? Elas estão entendendo que o estudante de Harvard, que é o melhor lugar lá, está no topo, ele não é o melhor para trabalhar. E aí o que eles falaram? A gente não quer mais olhar o currículo, vamos pegar todo mundo, IBM, a Apple, vamos colocar essa galera num acampamento, que eles chamam, né, de bootcamp, e a gente dá uma tarefa para eles. E vamos ver quem que vai executar isso melhor. É assim que essas empresas hoje estão contratando. E cada vez mais a gente vê que só o diploma não é suficiente para a gente ter mais igualdade, para ter ascensão social. Né? A gente tem aí uma enorme geração de pessoas com um nível superior que estão em postos inferiores, com um nível superior que estão trabalhando no Uber, por exemplo. Né? Então, essa qualificação, só ter o papel do diploma não te qualifica para a vida hoje. E eu acho que é muito importante a gente rever esses critérios, né, do que a gente realmente precisa desenvolver, porque, de novo, se só 14% estão indo para a universidade, o que acontece com os outros 85%? E eu digo até que não é porque é uma coisa ruim, a gente não deveria mirar em todo mundo ter nível superior, porque existem hoje milhares de profissões, e aliás, sempre existiram, né? Se a gente tem inteligência musical, inteligência para se relacionar, inteligência emocional, a gente pode ter várias outras possibilidades, né? Uma coisa que a gente trabalha muito com criança, empreendedorismo. E essas crianças que me entristece muito, né? Que ficam à margem da sociedade, porque a escola entende que não estão capacitadas, têm talentos que poderiam transformar a cidade de Búzios e o mundo, né? Tem ideias geniais, tem habilidades incríveis. E eu acho que a escola deveria oferecer um ambiente para ela florescer, para que ela possa desenvolver todo o potencial dela, que ela possa oferecer para o mundo quem ela veio ser, todos os talentos que ela tem. E essa é a ideia de trabalhar com educação inovadora, né? Nenhuma criança se perder nesse caminho. É isso aí, Paloma. Parabéns por esse projeto. A gente sempre fala, educação não é gasto, né? Educação é um investimento. E quando a gente olha para o futuro, todo investimento vale a pena, porque sem educação a gente, na verdade, nós não somos nada. Então, parabéns. Já agradecendo aqui a presença de Rodrigo. Rodrigo, eu, quando tive aquele primeiro bate-papo com a Paloma, que ela me relatou essas questões, eu falei, gente, é uma oportunidade que a nossa cidade tem de ser pioneira de algo tão importante. E eu me propus a ela. Fiz essa reunião aqui, passei para todos os vereadores, falei da importância, né, de se discutir isso. E eu que me propus a ela, falei, olha, não sei, cada um às vezes pensa de um jeito, mas eu senti a necessidade e a vontade de ajudar. Falei, vou convidar o pessoal da educação para estar e agradeço você. E falei com ela, falei, Paloma, eu não sei se o município vai poder abraçar, se algum vereador vai querer abraçar. Agora, eu vou fazer de tudo para poder estar abraçando. Já a partir do ano que vem, a gente vai estar trabalhando para o que eu tiver de emenda impositivo. Eu vou estar colocando nesse projeto, porque é um projeto que é maravilhoso. Então, desde já, para também a secretaria possa assim estar se preparando para quando a emenda poder chegar lá, poder estar sendo resolvido para a gente tocar esse projeto, que é um projeto assim maravilhoso, tá? Então, agradeço Ana Carolina também aí pela presença. Então, Rodrigo, fica à vontade aí para usar a sua fala, para assim a gente estar também já terminando a nossa reunião. Dida, assim, em nome da educação buziana, né, eu que agradeço você, né, como vereador, a casa, os demais componentes também da Comissão de Educação,
debater educação, discutir educação, conversar educação é necessário, né? E sempre temos que fazer isso, né? Agradeço a Paloma pelas ideias inovadoras que ela nos traz. E eu compactuo com praticamente todas as ideias que ela traz aí, porque a gente percebe, Dida, que o que aconteceu com você alguns anos atrás nos bancos escolares acontecem nos dias de hoje com nossos estudantes, né? E a gente não pode, permitir que isso continue acontecendo. A gente tem que trabalhar incansavelmente para poder romper com esse tipo de lacuna que ainda acontece nas escolas. E como fazer isso, né? Conversando, debatendo, trazendo ideias inovadoras, né? Trazendo propostas que ainda não aconteceram no nosso município, mas que deram certo em outros municípios. Então, a gente terminando aqui, a gente já vai fazer aqui um alinhamento com a Paloma, para que a gente possa estar levando a equipe, né, pedagógica da Secretaria de Educação lá no espaço Quará, para a gente poder estar conhecendo, conversando melhor, entendendo melhor o projeto e já iniciando esse ano, né, algum alinhamento e troca de informações para que a gente possa estar avançando na educação e implementando aí algumas estratégias, né, inovadoras, tecnológicas, dentro das nossas unidades escolares, em parceria com a ONG aí, Quará, né, e aí avançando também cada vez mais para que a gente possa desenvolver mais projetos e crescer cada vez mais. Mas, assim, pode contar com a educação, Quará também pode contar com a educação, porque a educação conta com vocês, né, com as ONGs, com as iniciativas sociais, privadas, para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais e avançando. E agradecer mais uma vez aí ao vereador Dida, né, pela iniciativa desse debate, dessa conversa, que sempre é muito necessária. Obrigado, Rodrigo. Ana Carolina, muito obrigado, tá? Paloma, mais uma vez, obrigado aí. E agradecer a todos aí, os funcionários, Ronan, pela ajuda aí, pela equipe do som aí, que apesar de a gente estar sem internet, mas nos ajudaram muito. Agradecer aí a presença aí da assistência, tá bom? E assim, desejando a todos um bom dia.